Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. De uma hora para outra, o mundo desacelerou e se uniu para combater um vírus que se tornou um pesadelo para milhões de famílias. Crianças, adultos, idosos, mulheres e homens infectados. Hospitais cheios, alguns em colapso. Enquanto a gente se protege para não se contaminar, a natureza aproveita o silêncio e a calmaria das ruas para mostrar a sua força. Quais são os efeitos de uma pandemia para o meio ambiente? Esse é o assunto do nosso programa dessa semana. A tudo do avesso, beijos e abraços proibidos. Não dar a mão agora é um ato de amor. A música é uma reflexão de como tivemos de mudar os hábitos. Muitas empresas e órgãos adotaram o chamado home office. Em alguns estados, máscara virou peça obrigatória para quem sai de casa, como no Distrito Federal, por exemplo. Quem descumprir é multado. Toque de mão, abraço, beijo, esquecemos o que é isso por uma causa justa. Quem é do grupo de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, obesos, asmáticos, aprendeu que o isolamento é quase uma vacina contra o vírus. Comércios fechados. As refeições em padarias e restaurantes passaram a ser feitas em casa. Com isso, muita gente pensou que os resíduos domésticos aumentariam nesse período. Você pode ficar surpreso, mas algumas pesquisas apontam que esse tipo de lixo diminuiu em 10 capitais brasileiras. Também havia a expectativa do resíduo hospitalar aumentar cerca de 4 vezes. Diminuiu. Ou seja, nas duas situações, o resultado foi contrário. O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com o advogado e presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, Yuri Tisi. A grande questão é sobre a gestão de resíduos, né? Não sobre a quantidade. A ABREM justamente encaminhou a carta ao ministro da Saúde, colocando que apenas 40% dos resíduos hospitalares eles têm um tratamento térmico, que é obrigatório, né? Seja por micro-ondas, autoclave ou incineração, são as formas mais utilizadas. E a gente ainda coloca que, agora na União Europeia, eles estão bem confortáveis com seus resíduos, porque boa parte dos seus resíduos eles vão para a recuperação energética, que são as modernas usinas de mass burn, que reduzem 8 vezes as emissões de gases de efeito estufa, não traz contaminação, nenhum risco para a saúde, e também a contaminação dos aquíferos, que muitas vezes pode ocorrer com os lixões e aterros controlados ou mal projetados. Tisi também lembra que 96% dos resíduos no país têm como destino aterros e lixões, e chama atenção para um dado: 40% do lixo hospitalar não tem o tratamento adequado, como determina a legislação brasileira. Perguntamos ao presidente da ABREM de quem é a responsabilidade: municípios, Estado, União? São todas as pessoas. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a corresponsabilidade de todos os cidadãos. Então, a pessoa que gerou o lixo hospitalar, o hospital, o município, o Estado, a União, todos se tornam corresponsáveis pela produção de lixo. Seja o comerciante, seja a pessoa que mora na sua casa, né? Ele está sendo responsável pela produção. Então, a responsabilidade é uma corresponsabilidade de todos. E mais, nós temos aí determinações do próprio poder público de internações domiciliares. São pessoas que estão com o coronavírus, estão em casa produzindo lixo que deveria estar sendo ensacado no saco vermelho, duplo, muito bem amarrado e entregue para um serviço de coleta especializado para que fosse feito o tratamento térmico. Lixo hospitalar sempre foi preocupação dos agentes sanitários e, em tempos de pandemia, o cuidado com a gestão desses resíduos precisa ser redobrado para evitar a contaminação na saúde humana e na natureza. Matheus é engenheiro florestal, mestre em desenvolvimento sustentável de conservação da biodiversidade. O gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente falou sobre a importância do descarte correto desse tipo de material. O lixo hospitalar, ele exige práticas ainda mais rigorosas para tratamento do que o lixo doméstico, assim. Então, realmente algo bastante preocupante esse aumento do lixo hospitalar, e a gente espera que o tratamento adequado seja encaminhado para esse tipo de resíduo.
Agora a gente muda um pouco de assunto. O isolamento social diminuiu a demanda do comércio, da indústria e mudou o padrão de consumo da maioria das residências. Vamos falar sobre energia elétrica? Com muita gente trabalhando em casa, é natural que o consumo de água e energia elétrica aumente, correto? Especialistas acreditam que a conta pode ficar entre 10% a 20% mais cara. Vai depender dos hábitos de cada família. Nossa reportagem veio em Sobradinho, no Distrito Federal, conversar com Luciano Duque, professor de engenharia elétrica e especialista no consumo de energia doméstica. Ele vai dar algumas dicas importantes para, no fim do mês, a conta não pesar tanto no bolso. Começamos pelo vilão, o campeão no consumo de energia, chuveiro. Fala aí, Duque. 5 minutos de banho para cada pessoa, numa casa de 4 pessoas, né? Teríamos aí um gasto de R$ 42,90. Então, o ideal é que vocês tomem banhos mais curtos. Isso vai economizar bastante a energia, né? Um banho de 5 minutos é R$ 42,90 para as 4 pessoas, né? Já um banho de 10 minutos, isso vai elevar a sua conta somente com o banho, R$ 85,90. Então, ela dobra, né? Então, o chuveiro realmente é um grande vilão. Do banheiro para a cozinha. Tem gente que abre a geladeira sem motivo, para pensar na vida. Na ponta do lápis, isso faz diferença quando falamos em economia doméstica. A geladeira é um eletrodoméstico que ele fica ligado 24 horas. No entanto, a geladeira ela tem o seu compressor que ele funciona 10 horas por dia. Então, o compressor funcionando 10 horas por dia, uma geladeira de 300 watts, ela vai consumir por mês R$ 59,40. E aí, qual é a dica? Evitar a abertura e fechamento da geladeira sem necessidade. Porque toda vez que você abre e fecha a geladeira, o compressor funciona, né? E esse compressor funcionando, a geladeira vai gastar mais energia. Ainda falando sobre geladeira, outra dica importante. Sabe essa borracha na lateral? Preste atenção na dica. Essa borracha, se ela tiver sem vedação, o ar de fora entra para dentro da geladeira. E o ar entrando para dentro da geladeira, a geladeira vai consumir mais energia. Por quê? O compressor da geladeira vai funcionar mais tempo. Isso vai gastar mais energia, podendo gastar até 20% ou 30% a mais de energia. Se possível, abra a cortina para aproveitar iluminação solar. E claro, nunca deixe lâmpadas acesas sem necessidade. Bom, e na hora de passar roupa, quer saber a dica? Outro ponto importante também, que vocês podem reduzir bastante o consumo nesse período, é vocês juntarem todas as roupas da semana na casa, na residência, e passar uma vez só por semana. Por quê? Porque o ferro de passar roupa também consome muita energia. Não acabou. Sabe aquele aparelho ou equipamento que você pouco usa? Tira da tomada. Isso também vai fazer diferença na conta. Essa televisão aqui na minha residência, por exemplo, ela está desconectada da tomada. Isso também contribui, né, no final do mês para uma pequena economia, mas nesses períodos de pandemia, qualquer economia que a gente tem na conta de energia é sempre bem-vinda, né? Então essas são dicas simples, né, de uma casa que a gente encontra no Brasil todo, de todos os brasileiros e todos os brasilienses. Essas são as dicas para que vocês possam economizar energia nesse período de pandemia. No próximo bloco, vamos mostrar que o isolamento social melhorou a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades. Em São Paulo, o céu cinza ficou azul e à noite, estrelas. Voltamos já. O meio ambiente por inteiro está de volta. No bloco anterior, nós mostramos como a conta de energia ficou mais cara nesse período de quarentena para quem conseguiu ficar mais tempo em casa. Você aprendeu dicas simples e importantes para economizar, bom para o bolso e para o meio ambiente. Agora a gente continua falando sobre o vírus que fez o mundo parar e mudar os hábitos. Logo no começo do isolamento social,
muitas pessoas perceberam de cara duas diferenças: céu limpo e ar mais puro. Preste atenção nesta foto. É uma imagem de satélite que revela os níveis de poluição na Itália. O registro é de fevereiro. Com isolamento social, poucos veículos circulando, fábricas, indústrias e comércios fechados, um mês depois, o registro feito no mesmo ponto mostra uma queda considerável dos níveis de poluição na atmosfera. Em Brasília, o céu, que é tido como um dos mais belos do país, ficou ainda mais reluzente. Menos trânsito, menos poluição, mais cor no horizonte. O céu de São Paulo voltou a ficar azul. A gente percebeu que diante desses carros mais na garagem, as coisas foram mudando. O céu foi clareando, se tornou mais azul, as estrelas mais brilhantes. Parece que o céu encheu muito mais de coisas pelas quais a gente não conseguia ver durante antes da pandemia. E isso nos alegra, principalmente em dias de sol. Cristina é gerontóloga, ciência que estuda o processo de envelhecimento humano. Ela também é arquiteta e urbanista e sempre foi ligada a questões ambientais. Ela e o marido, por exemplo, optaram por não ter carro. Tentam resolver tudo a pé ou de carona. Na quarentena, não tem dúvida ao falar que tem respirado bem melhor. Antigamente, a gente percebia um ar mais carregado, a gente percebia que ardia o nariz. Então, hoje se tornou tudo melhor. A gente tem uma conexão maior com a natureza e a gente gostaria muito que isso continuasse quando tudo isso acabar, quando a gente puder voltar para as ruas a trabalhar. Sem quarentena, a cidade de São Paulo é carregada de dióxido de nitrogênio, que se espalha em tons laranja que cortam o céu. A fuligem também ajuda a colorir o horizonte de cinza e marrom. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com Rafael, engenheiro florestal. Ele é brasiliense e se mudou para a capital paulista há 10 anos para trabalhar em uma multinacional de cosméticos. Essas fotos com cores vibrantes, sem filtro, foram feitas por Rafael, da janela de casa. Ele conta que desde que chegou em São Paulo não se recorda de ter visto estrelas. A quarentena proporcionou uma nova experiência. Aquela camada amarelada, marrom, que é bem conhecida, né, aqui em São Paulo, ela parece estar mais fina, mas à noite realmente é muito mais fácil ver estrelas no céu, né? E não só isso, antes do anoitecer, na parte do crepúsculo mesmo, a gente consegue ver alguns pôres do sol impressionantes, né? Imagens que a gente não conseguia prestar atenção mesmo, né? Ou mesmo observar dessa maneira. Então, isso pode estar bastante relacionado aí com a redução de particulados, né? Matéria suspensa no ar. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou pela internet com a presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Patrícia Iglesias explica que na quarentena, as 87 estações de monitoramento que medem a qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo e no interior revelaram queda na emissão de poluentes. As nossas estações são automáticas, mas nós temos também estações manuais que são colocadas e retiradas e não ficam fixas. Todo o equipamento é um equipamento que trabalha automaticamente. Para nós termos uma ideia, eles geram em torno de 14 mil dados por dia a respeito da qualidade do ar. Inclusive, a CETESB tem também um aplicativo em que a pessoa pode colocar esse aplicativo no celular e ela entra e consulta a qualidade do ar em todas as estações de monitoramento do estado de São Paulo. Então, é possível verificar se onde eu estou a qualidade do ar está boa, moderada, ruim e questões desse tipo. A poluição do ar é um dos principais problemas ambientais que afeta o planeta. No Brasil, cerca de 76% da população vive em áreas onde há grande concentração de vários tipos de poluentes, que oferecem riscos à saúde humana, segundo a Organização das Nações Unidas. Já foi comprovado, por exemplo, maior incidência de problemas respiratórios em pessoas que moram perto de indústrias e fábricas, como cimenteiras. Nossa reportagem conversou com o Dr. Nelson Gouveia, especialista em saúde pública. A poluição do ar, ela
além de comprometer, né, paulatinamente o nosso sistema respiratório, ela também leva a diabetes, ela leva a hipertensão, né, doenças do coração, de modo geral, ou seja, ela deixa os indivíduos mais frágeis para enfrentar essa doença. Então, na verdade, você tem 2 caminhos aí que podem ser associados aí a uma maior gravidade da infecção pelo coronavírus nas populações que vivem em cidades mais poluídas. O especialista conta que tem realizado um estudo sobre a poluição em São Paulo e já adianta que houve queda entre 30% e 50%, comparando aos mesmos meses de anos anteriores. Essa diminuição da poluição traz benefícios para a saúde, né? A gente consegue até calcular aí um certo número de mortes e até de internações hospitalares que podem ter sido evitadas por problemas relacionados especificamente à poluição. Então, essa diminuição nos níveis de poluição foi benéfica, né? E oxalá ela continuasse, né? Não digo continuar em isolamento, mas a gente continuar com níveis de poluição assim muito mais baixos. Nossa reportagem também conversou com o professor Natan Barros, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sempre que o mundo passou por alguma depressão econômica, o pós-depressão é seguido de alta atividade industrial e alta exploração de recursos naturais. Então, se a gente analisar como vai ser o pós-pandemia, talvez essas reduções que nós estamos observando hoje não tenham nenhum efeito numa escala anual. Se após a pandemia a gente voltar a índices de emissões maiores do que aqueles que existiam anteriormente à pandemia, essa pequena diminuição que a gente está observando pontualmente vai ser insignificante. Países mais desenvolvidos apresentam maiores taxas de emissão de poluentes por causa do processo industrial em ritmo acelerado. O professor Natan explica que, nesse período, a emissão de gases de efeito estufa diminuiu cerca de 4% e reforça a importância na mudança de hábitos quando tudo voltar ao normal. Se no pós-pandemia a atividade industrial e a exploração dos recursos naturais for muito maior para que a gente consiga sustentar um crescimento econômico, esses 4% pode vir a ser 0 ou menos. A gente pode ter um aumento ainda maior das quantidades de gás de efeito estufa na atmosfera. Poluição do ar é assunto sério, grave. Segundo a ONU, esse problema é responsável por 7 milhões de mortes por ano. Voltamos à conversa com o professor Natan. Para ele, a quarentena também tem servido para o mundo repensar a relação com o meio ambiente. É uma oportunidade de mudanças. Apesar de ser um momento extremamente difícil para o nosso país e para o mundo todo, diante das mortes que têm acontecido, a gente está se apresentando a novas tecnologias de comunicação, a novas formas de trabalhar. E, principalmente, a gente está sendo apresentado a uma realidade diferente de consumo. Muitas das coisas que nós achávamos que eram extremamente necessárias, durante essa pandemia a gente tem visto que não era tão necessário assim. Então, se a gente conseguir assimilar essa mudança de hábito na nossa forma de viver, a gente vai conseguir, sem sombra de dúvida, reduzir as emissões. A gente vai conseguir, sem sombra de dúvidas, reduzir as pressões sobre o ambiente e isso vai fazer com que a gente consiga viver num ambiente mais sustentável. No próximo bloco, vamos mostrar como o isolamento social também tem sido importante para os animais saírem da toca. Os flagrantes são incríveis. Não saia daí. Estamos de volta. Até aqui mostramos como um vírus, invisível a olho nu, interferiu a rotina da população do mundo todo, afetou a economia, destruiu vidas e, com as ruas vazias, a natureza aproveitou para mostrar a sua força. No terceiro bloco do programa, vamos mostrar a relação da Covid-19 e os animais.
Vamos começar com um dado da Organização das Nações Unidas divulgado recentemente. 75% de todas as doenças com agente novo infeccioso, como o coronavírus, são zoóticas, ou seja, transmitidas por animais domésticos ou selvagens. Segundo a ONU, os morcegos são os principais transmissores da Covid-19, e isso tem uma relação direta com a perda de habitat. É simples de entender. A expansão das cidades, a agricultura, desmatamento, as queimadas e novas áreas de pastejo são a principal ameaça à vida selvagem. Os animais são expulsos de seus ambientes, procuram refúgio e se aproximam dos humanos e rebanhos, como os morcegos que acabamos de citar. Além do coronavírus, tem uma série de outros vírus que podem ser transmitidos por animais. E por isso a importância de ter áreas protegidas para que as áreas assim primárias, né, que os animais tenham espaço para ser saudáveis. Ele reforça que o mundo depende dos ecossistemas saudáveis para ter água potável, ar mais puro e clima agradável. As atividades humanas interferem diretamente nessas necessidades básicas. Um estudo feito pela ONU revela que nas últimas 2 décadas tiveram custos diretos de mais de 100 bilhões de dólares. No fim da pandemia, gestores do mundo todo terão de criar estratégias para dar fôlego à economia. O respeito à natureza, mais do que nunca, será um desafio a ser cumprido nas próximas décadas. A gente tem essa capacidade hoje de planejar para que essa reconstrução seja mais verde, mais sustentável. Além disso, a gente pode repensar os padrões de consumo e produção para que eles também sejam mais sustentáveis. De alguns anos para cá, uma palavra passou a ser dita com mais frequência pelos brasileiros, principalmente jovens: resiliência. Significa a capacidade de lidar com os problemas, de se adaptar às mudanças, resistir à pressão, superar obstáculos. Palavra motivadora. O significado de resiliência, na sua essência, talvez nunca antes foi representado com tanta maestria pelos animais. No mundo todo, enquanto as pessoas se isolam por causa da pandemia, os bichos fazem a festa. São centenas de flagrantes, registros que provavelmente não teríamos se o mundo não tivesse desacelerado. Na Itália, golfinhos foram vistos nos canais de Veneza, cena raríssima que os italianos não viam há décadas. Cidades vazias, quase desertas, se tornaram ambiente de muitas espécies da fauna. Javalis, macacos e veados também visitaram ruas da Itália, Tailândia e Japão. O Meio Ambiente por Inteiro conversou pela internet com a bióloga Luísa Cerbenka para entender melhor esse fenômeno. Porque a gente não pode esquecer que nós invadimos um espaço da natureza, um espaço que já era dos animais. E por medo, ou mesmo por caça, eles acabaram se recolhendo em biomas muito específicos, em espaços muito específicos. E, porventura, em alguns momentos, a gente se assustava quando um animal silvestre entrava próximo à nossa residência ou à região mais urbana onde as pessoas moram. Mas com a ausência das pessoas na rua e principalmente sem esse perigo para os animais, sem esse medo dos animais, eles podem voltar a frequentar ambientes que eles já tinham deixado de frequentar. Seria praticamente impossível esses registros históricos se não houvesse o isolamento social. Muitos animais avaliam os riscos ao explorar uma área nova, até então desconhecida por eles. Isso é chamado na ecologia como paisagem do medo. Isso prova, com clareza, como a atividade humana limita a movimentação dos animais. Agora eles têm mais disponibilidade, mais tranquilidade de conseguir andar em locais que ele já tinha desistido, entre aspas, por conta do medo, por conta do receio, por conta do barulho em excesso e das pessoas se movimentando. Essas fotos foram feitas pelo Marcos Paredes, de Brasília. Ele é observador de aves, biólogo e mestre em ecologia, e gravou esse vídeo para o Meio Ambiente por Inteiro. A janela da minha casa é uma vitrine fantástica para a natureza. Eu tenho visto ali um monte de passarinho, eu tenho visto, né, Eduardo? Eu tenho visto e escutado também muitos outros bichinhos cantando. Bem-te-vi, sabiá, eu vejo voando carcará, curicaca, muitos periquitos. Vládia também é observadora de aves. Com o isolamento social, tem aproveitado para escutar todos os dias o canto dos pássaros.
Esses registros foram feitos da janela do apartamento, na área central de Brasília. O ruído da cidade se diminuiu, bastante, e eu consigo escutar os pássaros. Então, estou dentro de casa, eu escuto o passarinho, aí que eu saio, chego na janela para procurar onde que ele está, E eu tenho percebido que eles têm chegado mais perto da gente. Não sei se estão perdendo medo, não estão vendo tantas pessoas na rua, pelos ruídos mesmo. A gente está conseguindo observar mais as aves aqui perto das nossas janelas. Isso pra gente é ótimo, Já que a gente não sai, eles vêm aqui visitar a gente. Agora preste atenção neste flagrante. Um carcará é atraído por um pedaço de carne deixado pela Vládia na janela do apartamento. Ele começou a aparecer na minha janela, chegou a pousar na minha janela. Então eu preparei a minha câmera e coloquei uma isca, um pedaço de carne ali no parapeito. E em poucos dias eu consegui fazer aquela imagem. Ele chegou para pegar a comida, Eu acho isso incrível, desses animais não terem esse medo de chegarem tão perto da gente, e se arriscarem a chegar mais perto agora. De Brasília para Vitória, no Espírito Santo, recebemos o depoimento do Wilton Monteiro, engenheiro eletrônico e, como ele mesmo diz, nas horas vagas, observador de aves. Os animais silvestres notaram que as ruas, as praias estão livres. Então têm sido registrados vários animais silvestres passeando pelas ruas, pelas praias, lugares que antes eram inconcebíveis devido à presença de humanos. Então a gente começa a se perguntar, será que precisamos mesmo assim de tanto espaço para viver? Será que não poderíamos viver num espaço menor? E aí com isso os animais voltarem a passear? Praia das Castanheiras, famosa de Guarapari, bastante frequentada o ano todo. Hilton flagrou uma capivara, mas bem à vontade depois de se refrescar na água salgada. Foto histórica. Hilton reforça a reflexão que acabamos de mostrar. A lição que fica dessa quarentena é: precisamos realmente de tanto espaço assim para viver? Não podemos viver com espaços menores e cabendo todo mundo, inclusive os animais silvestres? Essa fica a pergunta. Os animais que ocupam as ruas são uma mensagem da natureza. Entender que nós fazemos parte de um ecossistema e não simplesmente que nós somos soberanos ou que nós mandamos nesse ecossistema é muito importante. Mesmo porque um vírus, que é um ser vivo muito pequenininho e que nem tem seu DNA completo, está fazendo um estrago, está mobilizando um globo inteiro, o mundo inteiro, para mudar o seu comportamento. Então a gente precisa entender o quanto nós fazemos parte de um ecossistema que não é regido por nós, muito pelo contrário. Nós só somos mais uma espécie dentre uma quantidade absurda de espécies que existem na natureza. O mundo precisa repensar o comportamento, reconstruir, se regenerar, trabalhando junto com o meio ambiente, não contra ele. Com essas belas imagens, ficamos por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!